Amados, amém? Vocês viram o modelo aí? Irmãos, nós já estamos na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Temos orado, vamos continuar orando até o início da conferência. Essa semana tem oração todos os dias aqui na igreja. Estamos gerando no mundo espiritual. Cremos que estamos ouvindo a voz de Deus para esse tempo. Não fazendo nada sem a direção dos nossos pastores, da nossa liderança, daqueles que estão acima de nós. E eu quero motivar você a estar com a gente. Talvez alguém possa dizer: pastor, mas por que tem um valor? Irmãos, porque a gente não pode gerar nada que traga um peso para a igreja. Nós precisamos fazer essa conferência sem que ela mexa no caixa da igreja, que já tem tantos compromissos que a gente tem como igreja, tantas obras. Então nós temos um custo para gerar, e tudo que a gente está fazendo é só para que a própria conferência se pague, né? Só isso, não temos a meta de arrecadar dinheiro, não, é só com a expectativa de entregar o melhor para vocês aqui nesses dias. Então queremos motivar você a fazer sua inscrição, a participar. Um detalhe é que você pode passar cartão ali, né? Não sei se você sabe, você pode passar cartão para facilitar, né, a sua inscrição, amém? É uma forma de você também estar participando. Como foi dito, não haverá culto na quarta-feira, porque nossa conferência vai ser de quinta a domingo. São 4 dias intensos na presença do Senhor. E fique atento que a gente vai compartilhando sobre a programação da conferência, a logística da conferência. E um detalhe especial também, você que está aqui, eu espero que não tenha ninguém que não vá participar da conferência, mas caso você não possa e venha no domingo, domingo é culto único às 18 horas. Que horas é? Quantos cultos serão? Amém. Então nos ajude com essa informação, nos ajude a compartilhar isso, em nome de Jesus. Estaremos fazendo muitas coisas aí para nos ajudar com relação à realização da conferência. Você que quer ser servo, voluntário, procure a gente, procure seu líder, quer servir de alguma forma, tá fazendo parte dessas equipes aí, procure o pessoal da criativa aí da igreja para fazer algum vídeo, né? Você que é modelo, igual esse pessoal que veio aqui, porque eu mesmo não sou não. Mas eu gostei muito da camiseta, achei muito legal, uma cor de muito bom gosto. Eu andei aí algumas vezes esse ano, ministrando em alguns lugares. Vi algumas camisetas de conferência, ganhei algumas, mas não é puxando o saco não, eu achei a nossa muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Então, e o pano, né, é muito legal, assim. Não sei falar não, quem é vendedor de roupa aí é que sabe, né? Mas não é aquela roupa que esquenta o corpo. Amém? Meus irmãos, e orando ao Senhor por aquilo que Ele queria falar com a igreja, a direção que o Senhor me veio de administração foi essa: tempo de viver obras maiores. Diga comigo: tempo de viver obras maiores. Anote aí, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, verso de número 12. João 14, 12. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Diga amém. Só que Jesus, ele continua, irmãos. Ele diz: fará também coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Feche teus olhos mais uma vez, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu santo nome aqui neste altar. Meu Deus, e
Te louvamos por cada homem, mulher, criança, adulto, idoso neste recinto. Senhor Deus, alcança a nossa família onde estiver. Senhor Deus, eu abençoo em nome de Jesus cada lar aqui representado. E declaro que enquanto nós estamos aqui recebendo do céu para a nossa vida, meu Deus, nenhum mal tocará a nossa casa, os nossos familiares. Guarda no trânsito, guarda onde estiverem de plantão. Meu Deus, abençoa a nossa cidade, as ruas, praças, meu Deus, hospitais públicos, privados, Senhor Deus, as ambulâncias neste momento, os médicos socorristas, enfermeiros, médicos plantonistas nessa cidade, Senhor, presídios, UPAs, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada órgão público, particular, e que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor sobre essa cidade, meu Deus, e que nesta cidade, neste bairro e neste culto, o Senhor encontre uma adoração que Te agrade, que supla como incenso suave, agradável, meu Deus, às Tuas narinas. Abençoa aqueles que estão assistindo este culto pela internet, que estão no culto online. Visita cada lar, cada casa, que haja salvação, em nome de Jesus, que haja um derramar do Teu Espírito, Senhor, sobre toda a carne, Senhor, e que até o final deste culto sejamos completamente cheios, tocados e ministrados pelo Senhor, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir esse Jesus mais uma vez? Amado, obras maiores é a temática da nossa conferência. Eu tenho plena convicção que não é um tema escolhido no Google ou gerado pelo chat GPT, mas é resposta de Deus para as nossas vidas para esse tempo. Ela não fala só da conferência, mas fala do que a gente tem vivido, fala do que a gente tem construído, fala do que tem queimado no nosso coração para viver. E o texto que nós acabamos de ler, para muita gente, é uma grande contradição. Afinal de contas, pensa comigo, como é que Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito de Deus Pai, o Salvador do mundo, pode dizer que nós, pecadores, é claro que ele não falou diretamente ao Lucas em 2025, mas ele é uma palavra de Jesus destinada aos discípulos, apóstolos e a todos aqueles que viriam a crer. Como é que um Deus santo, poderoso, que fez obras extraordinárias, eu não sei se você já leu os milagres de Jesus, ele ressuscitou mortos, eu ainda não vivi isso, não vi, mas todo velório eu estou lá estendendo a mão e dizendo, Senhor, se for da Tua vontade, é agora. Eu ainda não vi o paralítico andar assim, eu tocando, eu orando, mas eu vou ver, diga amém. Então Jesus fez o surdo ouvir, o cego enxergar, a pessoa que tinha deficiência auditiva e não falava, falar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez a mulher estancar instantaneamente a sua hemorragia, ele fez o pescador virar pregador, ele fez o coletor de impostos restituir todos os danos e roubo e prejuízos que ele havia causado. Ele dividiu a história ao meio. A história não fala de um tempo antes de João, antes de Pedro, antes de Maria, mas si de si, é antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse Jesus declarou na sua palavra em João capítulo 14, verso 12, que nós faríamos obras ainda maiores. E eu sei, irmãos, que isso parece uma grande contradição. Porque como pode eu, pecador, fazer uma obra ainda maior do que aquela que Cristo fez? Quantos têm filhos aqui, irmãos? Aleluia, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quantos ainda querem ter? Peguei minha esposa aqui no flagra. Deixa eu ver de novo, quantos ainda querem ter? Levanta a mão. Senhor, manda a sementinha. Manda a sementinha, Senhor. Até o final desse culto, vamos fazer a oração da fertilidade aí, da semente caiu em boa terra, né? Primeiro marido, né, Tailândia?
Amém, Senhor. Claro, Senhor. Manda o marido primeiro, né? O casamento, só então a sementinha. Amados, com toda sinceridade, quem crê que os seus filhos viverão, serão melhores do que vocês? Quem crê? Essa é uma convicção nossa de pai, amém? Alguém pode dizer assim, então pastor, Jesus estava dizendo que um pecador seria melhor do que ele? Não, irmãos. Mas Jesus estava falando do potencial de alcance. Os meus recursos, na época de estudo, eu estava lembrando esse dia da minha merenda da escola. Todas as vezes que eu deixo meu filho na escola, eu vejo aquela central de ar ligada. Quando ele chega na sala, a sala já está fria. Eu lembro, irmãos, da briga que era para ficar debaixo do único ventilador da sala. Daquele que eu sempre tinha medo de decapitar a gente, que era daqueles que girava assim, né, no teto. Irmão, ele girava tão devagar que tinha hora que a gente subia e mexia para ele pegar a velocidade assim, né? Então, todas as vezes que eu vejo meu filho, uma sala climatizada, eu penso, ele vai mais longe. Porque não vai nem esquentar a cabeça pensando, gente. Não vai saber o que é transpirar na sala de aula. Todas as vezes que eu vejo aquela escola organizadinha, sabe? Então, a forma como nós fomos forjados, irmãos, quem dera eu tivesse um chat para dizer assim, chat, organiza meu trabalho da escola. Meu Deus, o que era corretor ortográfico naquela época, irmãos? Então, nenhum dos recursos disponíveis hoje, a gente tinha no passado. Quer dizer, eu, né? Talvez algum de vocês já era aluno do Santa Terezinha, do Dom Bosquinho, já tinha tudo isso, né? Mas eu era aluno do São Raimundo. Muitas vezes a merenda era pular o muro que não tinha, né? Mas era pegar a manga nos quintal alheio. Então os nossos filhos, irmãos, e eu libero essa palavra sobre a sua vida, eles serão melhores do que nós, amém? Eu tenho plena convicção. A gente estava na oração aqui pela conferência essa semana, o João Lucas no meio do grupo, eu disse, João, você pode orar também? Posso, pai. Pegou um alvo lá e orou, do mesmo jeito que os adultos. Irmão da idade do João Lucas, eu estava com uma baladeira e um mocó cheio de pedra, eu não sabia nem o que era oração. Não sabia nem o que era oração. Então, tenho plena convicção de que eles serão melhor, seus filhos. Pastor, vai ser melhor do que você, pastor. Não vão errar, Mariana, onde nós erramos. Vocês podem dizer amém? Vão pecar menos. Mas então, pastor, como é que Jesus diz que nós seríamos melhores do que ele? Ele não disse isso. Mas preste atenção, irmãos. Trata-se, em primeiro lugar, de uma palavra de encorajamento. Sabe por quê? Você que é crente há mais de um ano, já é para ter lido pelo menos uma ou duas vezes o Evangelho de João. Se você, assim como eu, já tem mais dos 15 aí, servindo a Deus, já é para você ter lido pelo menos umas 30 vezes, 50 vezes o Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, igreja, Jesus está partindo o coração dos discípulos. Ele começa assim, ó, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos em outras versões, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar lugar. Jesus está dizendo, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E os discípulos começam, que conversa é essa, Jesus? Oxente, e quando eu for preparar lugar, os discípulos, não vai não, ele não vai não, e ele diz, eu vou, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde? Não é nessa temática. Jesus está narrando aqui, numa temática mais emotiva. Eu quero que você imagine, por favor, baixa as luzes um pouco, deixa só mais ou menos a do altar, que é a da frente aí. Eu nunca assisti The Chosen nessa parte, eu vou assistir The Chosen, mas eu quero que você imagine Jesus sentando os discípulos. Alguém já viu no The Chosen essa cena? Eu não vi ainda. Essa de João 14.
Depois eu vou ver, acho que eu vou ver hoje à noite, eu não sei como é, não sei se tem. Mas eu quero que vocês imaginem, irmãos, uma mãe, eu não sei se alguém já viu um discurso numa UTI, eu já vi. Quando alguém manda chamar uma pessoa na UTI, é porque algo sério está acontecendo. Eu já vi muitos momentos de despedida em hospitais, já presenciei muitos. Já fui o último a dar um recado para alguém que estava na UTI, para uma pessoa lá fora. E depois disso a pessoa faleceu, partiu. Então aqui nós estamos lendo uma narrativa de despedida. Jesus está rodeado dos discípulos. Então ele começa com um tom emotivo: não se turbe o coração de vocês. E eu imagino os discípulos olhando para ele com os olhos lacrimejando, dizendo: que conversa é essa? Que papo é esse? Não estou gostando. Não estou gostando, cutucando os outros, dizendo, ele está falando umas paradas meio estranhas. Estou contextualizando para a linguagem de hoje, nova versão na linguagem de Lucas. Aí ele diz: creiam em mim, creiam também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for, quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei. Se fosse em inglês, seria I will be back. Eu voltarei e os levarei para mim. Sabe por quê? Para que vocês estejam onde eu estiver. E conheçam, e vocês conhecem, o caminho para onde eu vou. E eu imagino os discípulos pensando: que conversa é essa, Jesus? Eu não estou gostando desse negócio não, o Senhor não vai ficar com a gente para sempre. Então é essa a temática, é essa a ênfase de João 14. Então começa aquele zum, zum, zum. Tomé diz assim, logo quem? Tomé: Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos então saber o caminho? Eu acho que eu seria o Tomé aqui facilmente. Todo mundo julga Tomé, tudo Tomé, rapaz, nessas horas. Imagina Jesus dizendo: estou indo embora. Eu diria: uma conversa é essa, homem? Então Tomé diz: como assim tu está indo para onde, moço? Aí Jesus diz: tu sabe o caminho? Ele diz: que caminho é esse? É para a Judéia, Jerusalém, para onde é? Verso 6. Jesus olha para eles e diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus estava dizendo: caminhe através dos meus passos. Vivam a verdade que eu ensinei. E tenham a vida que eu, 4 capítulos atrás, em João 10, liberei sobre vocês. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E os discípulos olham para ele, e ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Agora é Filipe. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai então. Já que o Senhor vai, mostra o Pai para nós. E isso nos basta, só nos mostra o Pai então. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Mas como você pode dizer: mostra-me o Pai? Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Verso 11: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim.
ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Preste atenção. Você entendeu que ele está se despedindo? Ele está se despedindo. Então começa um zum aqui, dizendo: acabou. Pode sair do grupo da célula. Sabia que no grupo da célula de Jesus, na hora que Jesus diz assim, ó, na ceia, alguém vai me trair, Judas saiu do grupo? Saiu do grupo, não, e pô, por que Judas saiu? Bem na hora que Jesus falou do traidor, que curioso, aí ficou aquele negócio. Bem, tem coisa. Então, volta aqui. Então, nós estamos em um discurso de despedida, só que ao mesmo tempo de encorajamento. Jesus pensa: eita, eu preciso agora fazer com que eles entendam o que está acontecendo, senão eles vão pensar que eu estou simplesmente abandonando o barco. Senão a igreja, Nova Aliança, Adonai ou Assembleia Batista, em 2025 e nos anos vindouros, vão achar que eu simplesmente larguei tudo. Então ele diz no verso 11, creiam por causa dessa obra. Mas vem o verso 12. E Jesus então finalmente traz um encorajamento para a igreja. Ele diz: digo a verdade. Quando Jesus diz eu digo a verdade, ele está dizendo: vocês jamais viram mentira dos meus lábios. O que eu vou falar em seguida é digno de confiança. O que eu vou falar em seguida é para que aconteça. Então ele diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Você imagina agora o fardo que Jesus está tirando? Porque eles poderiam estar pensando: se Jesus está indo, ninguém mais expulsa demônio. Se Jesus está indo, ninguém mais cura. Se Jesus está indo, a obra do Evangelho acabou. Se Jesus está indo, fecha as portas da igreja. A perseguição parou sim, a igreja. Se Jesus está indo, meu irmão, quem é o pastor? Cadê o pastor? Então poderia, a partir dessa fala de Jesus, começar um verdadeiro motim, uma verdadeira murmuração, contenda. Só que Jesus então nos encoraja da seguinte maneira: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Se Jesus parasse aqui já estava bom, mas ele continua, e ele diz assim: fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pode acender as luzes. Irmãos, Jesus não nos deixou à mercê. Ele não nos deixou à deriva. O que Jesus está fazendo, talvez, até esse momento de João 14, é a maior façanha. Ele está dizendo para os discípulos: a obra não acabou, vocês vão dar continuidade. Agora pergunta assim: pastor, onde é que eu entro nisso? Pergunte aí: pastor, onde eu entro nessa história? Se você conhecer o irmão do lado, fala assim para ele: as obras maiores passam por você, meu irmão, ou minha irmã. Aleluia. Então, igreja do Senhor, Jesus está trazendo uma palavra de encorajamento aqui. Eu quero lembrar a igreja que a tristeza dos apóstolos tomava o coração deles. Eu não sei se você já teve a sensação de alguém que você ama se despedir, alguém que você ama for partir. Esse é um momento muito doloroso. Sabe aquele filme que o DiCaprio está congelando, dando a mão para Rose? Aí ele diz: Rose. Alguns aqui não são dessa época, não sabem do que eu estou falando. Então ele diz: Rose. E a Rose diz: meu amor, eu te amo, mas se tu subir, nós dois afundamos.
Você já olhou para esse filme sobre uma ótica egoísta da Rose, já? Ela poderia ter pulado, irmão, e dito assim, sobe, meu amor, eu morro por ti, né? Não morreu, não. Então ele diz, amor, será que cabe nós dois nesse pedaço de buriti que você está em cima? Ela disse, não, amor, acho que você tem que morrer. Eu sinto muito, mas você vai afundar e eu vou ficar aqui, tá bom? Então você já viu e no fundo está passando o som da Celine Dion, né? Aquela música lá arrebatadora dela, né? E o iceberg, alguns já estão entendendo qual é o filme, e o pessoal apitando, né? E os salva-vidas, tem alguém aí? E a Rose segurando na mão do DiCaprio, dizendo, você vai virar comida de tubarão. Meu amor, a dor do parto é grande, mas eu tenho que te deixar partir. Aí ela solta a mão dele, ele vai afundando assim, né? No coração do oceano. Essa é uma cena muito triste, irmãos, né? É uma cena muito, muito dura. Quantos de nós, apesar da brincadeira, já nos despedimos de alguém? Aliás, quero abrir uma aspas aqui. Não pense que você vai ter a oportunidade de fazer como nos filmes, viu? O filme, o herói leva um tiro no peito, deita a cabeça na perna da amada e diz, meu amor, nesse momento em que eu estou a te deixar neste mundo, gostaria de pedir perdão por toda a grosseria. Quando é a mulher também, né? Eu não fui a mulher sábia que edificou a casa. Me perdoa antes da morte, me dê este último prazer. Não, irmãos. O que mais nós vemos são filhos que não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus pais. Pais que não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus filhos. Então vigia, porque eu e você não sabemos o dia e nem a hora. Mas os discípulos estão perdendo Jesus. Irmãos, e esse encorajamento de Jesus serve para nós hoje. Porque nós somos a igreja que não tem o Cristo físico. Aliás, esse é um dos maiores confrontos dos ateus. Cadê o teu Jesus que eu não vejo? Cadê o teu Deus? Me prova que ele existe. A pergunta que mais ecoa a vinda dos que não creem, dos ateus, é: me prova que teu Deus existe, ou que ele está vivo. Então os apóstolos, irmãos, eles estão diante da ausência de Jesus, que está breve. Ele vai partir. Os apóstolos se sentiam sem poder algum. Por quê? Porque a fonte do poder deles está partindo. A gente já se agonia quando a esposa vai sair de casa e você não sabe onde fica o pó do café. Porque as esposas têm a capacidade de esconder as coisas quando elas saem de casa. Por que é isso, irmãos? Por que a mulher esconde o coador? Quantos cafés eu já bebi com pó, porque minha esposa escondeu o coador de café e eu não achei de jeito nenhum. Então você tem que tomar com muita calma a garrafa girando para não agitar o pó no fundo, porque a vontade de pegar uma meia social das minhas, né? Então, nós mal sabemos encontrar as coisas quando o outro parte, viaja, vai trabalhar. Imagina o coração dos apóstolos ouvindo Jesus dizendo, eu estou indo. Você sabe o que Jesus está dizendo? Talvez vocês serão perseguidos. Eu não vou estar aqui. Jesus era aquele que separava as brigas. Jesus era aquele que estava discutindo lá os apóstolos. Eu acho que eu vou ficar à direita, outro, eu acho que eu vou ficar à esquerda. Não, quem é tu? Ei, gente, desde besteira, rapaz. Desde besteira. Vamos se unir. Então os apóstolos estão diante da iminente partida de Jesus. Eles estavam com medo. Os apóstolos estavam possuídos por um sentimento de, e agora? A frase do Chapolin Colorado, quem poderá nos ajudar? Só que Jesus olhou para ele e disse, quando eu partir, a obra não vai acabar. Pelo contrário, vai começar um tempo de obras ainda maiores.
Tendo feito essa introdução, vamos à palavra. Estou brincando, gente, estou brincando. Essa já foi metade da pregação. Já foi 3 tópicos dos 15. Não, vamos lá, brincadeira. Então diga, anote aí. Primeiro, obras maiores é um encorajamento de Jesus. Amém? Quantos seguidores você tem, Mateus, no Instagram? 600 para 700. Siga o Mateus, gente. Mateus Santos. Mateus 20, _ Santos. Quantos, Tailândia? Por aí também? Como é lá, Tailândia? Tailândia Honorato. Segue lá. Principalmente se for algum varão, potencial esposo aqui, já segue. Como é que está o Instagram lá, pastora Francilene? Francilene? Hã? Mas a pastora dormiu? Segue a pastora. Já estão seguindo a pastora? Como é a pastora? Francilene G. Pereira. 600, 700, 1000. Nunca foi bom minha matemática, mas já dá 2 e alguma coisa, não dá? Dá sim ou não? Passou dos 2, não passou? Alguém me ajuda! Quantos seguidores tinha Jesus, gente? 12. Está começando a entender as obras ainda maiores? Não tem a ver com ser mais poderoso com Jesus, Mariana. Não tem a ver com ter nascido de Maria e andado de jumento na infância. Quantas clientes o Espaço Pérola tem, Mariana? Está começando a entender as obras ainda maiores? Você lá, Mariana, com a tua mão ungida, olha aqui na igreja. Está lá a cliente lá deitada, e a Mariana aqui no cabelo dela, e a cliente dizendo, ô mulher, eu vou dormir bem aqui. E a Mariana diz, converte, Jesus, sai todo demônio. Aleluia. Sim ou não, Amanda? Vocês começam a entender? Começam a entender, irmãos, o alcance. Então não, Jesus não estava falando que algum crente por aí, eu não duvido de ter pastor por aí pregando não. Jesus disse que eu era maior que ele. Sigam-me os bons. Não! Ele não disse o Lucas será pregador melhor do que eu. Ele não disse o Lucas será uma igreja melhor. Não, ele nunca disse que nós seríamos maiores. Mas ele disse que nós, através do Santo Espírito, teríamos um potencial de alcançar as nações da terra. Ele estava nos encorajando, dizendo, eu acendi o pavio, exploda o mundo afora a partir de hoje. Esse é um convite de Deus, irmãos. Toda despedida é um convite, sabia disso? Toda despedida é um convite. Eu não sei quem eu seria se não tivesse perdido meu pai. Toda despedida nos confronta. Toda despedida nos confronta. Forja a gente. Jesus estava dizendo, eu fui até aqui e eu passo o bastão para vocês. Vocês terão seguidores na internet. Vocês andarão de carro. Eu prego a jumento. Eu ando de jumento. O meu alcance é pequeno. Eu só consigo andar da Samaria até tal lugar. Mas vocês pegarão um voo do Maranhão para São Paulo em 3 horas. De São Paulo para a África em 9 horas. Da África para outro país ou continente. Irmãos, John Wesley andou 200.000 quilômetros a cavalo para pregar o Evangelho. Você sabe quando? Paulo, coitado. Paulo nunca casou porque a mulher não ia aguentar a rotina de Paulo. Você imagina a nossa rotina, olha lá o texto. É verdade, irmão. Paulo disse, eu vou fazer mulher sofrer demais, menino. Ficar é só. Gente, ele tinha um dom, viu? Né? Paulo não tinha vontade de ser pai, de ter filho. Ele tinha o dom para ser solteiro. É um dom. Se você aí é solteiro e está pensando, acho que eu tenho um dom. Se você acha a mulher bonita, se você é mulher, acha um bonito, pensa em ter filho, você não tem dom de nada. Você tem que casar e acabou. E não tem negócio de dom aí não. Quem nasce com dom, irmão, olha para a mulher, olha para o homem, eu quero Jesus, I love Jesus, holy, holy, holy.
É assim. Então, se você tem vontade de namorar, de noivar, casar, deu vontade de fazer isso, não tem dor não aí. Viu? Deus te fez foi para casar mesmo, para ter uma família. Então o apóstolo Paulo, eu falo isso nas aulas que eu dou, por onde eu ando. Depois pega a tua Bíblia, agora não, vai para o final dela e olha o tanto que Paulo andou de jangaia, irmão, de canoa, o nome daquele barco que vai para Manaus, gente, lá, como é que chama aquele barcão grande? Tem um nome que o povo arma a rede lá, é da chalana. A chalana, tem a chalana. Irmãos, imagina nós hoje. Você posta um story aí, você alcança. Você já viu tanto de gente que olha seu story, seu status todos os dias. Meu irmão, em nome de Jesus. Jesus estava dizendo: vocês terão um alcance maior. Ele estava nos motivando. Olha para a pessoa do lado e diz assim: Jesus estava te motivando. Só que tem algo nesse texto que a gente não presta atenção. Jesus não disse, por favor, 12, 15, 14, 12, saiu, 14, 12, coloca na tela para a gente. Jesus não disse, aos que gostarem do Evangelho. Jesus não disse, às mulheres, aos homens. Aquele que crê, diga comigo, aos se crerem. Anote aí no seu caderninho de anotação. Esse é um encorajamento a crer. Irmãos, por que João era íntimo de Jesus? Você sabia que só no Evangelho de João, a palavra fé, ou a derivação da palavra fé, a palavra crer, aparece pelo menos 100 vezes só no Evangelho de João. 100 vezes só no Evangelho de João. Então Jesus não está dizendo, farão obras maiores aqueles que congregarem domingo à noite. Jesus não está dizendo, farão obras maiores aqueles que comparem uma camisa da conferência. Jesus nunca diz, farão obras maiores aqueles que participarem de uma campanha, que participarem da conferência. Mas ele disse claramente no texto bíblico, aquele que crê. Isso é um encorajamento? Mas é também uma condição. É uma seleção. Sabe, isso aparece em outras vezes na Bíblia. Pedi o pessoal da mídia para me ajudar a projetar bem, hein? Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Se podes, Jesus perguntando, né? Para quem... Aqui é a cura do menino endemoniado, né? Aí perguntaram para Jesus se ele podia fazer esse milagre. Ele disse assim, se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que congrega na Adonai. Olha que lindo, gente, está na sua Bíblia assim? Tudo é possível àquele que congrega na Assembleia de Deus, na Batista, na Esperança, na Ágape. Está na sua Bíblia assim? Tudo é possível àquele que mora no Bacuri. Irmãos, tudo é possível àquele que crê. Olha a condição imposta por Jesus. Altura, fofura, baixura, distansura, proximidadezura. Com zura fica melhor o nome, né? Não importa, se creres. Se creres, Marcos 16, 16, passa um pouquinho aí, por favor. Marcos 16, 16. Olha só. Se você já abriu. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Atos, vai passando um pouco, passa João, vai para Atos. Atos capítulo 16, verso 31, projeta aqui para a gente, para agilizar, por favor. 16, 31. E eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua.
Isso aqui é Paulo e Estevão falando Paulo e Silas falando aqui da prisão. O carcereiro ficou: meu Deus, a muralha caiu, os presos saíram, o que é que eu faço? Aí eles dizem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Romanos, passa mais um livro, por favor, capítulo 10. Romanos 10. Por favor, irmão, não perca o raciocínio. Eu estou aqui nos 70% dessa mensagem, nos 80%, eu preciso só finalizar, mas não perca o raciocínio. Romanos 10, olha o verso de número 4 agora. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Olha o verso 9. Se você confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será? Olha o verso 10, irmãos. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Anote aí: obras maiores é para todos os que creem. Aleluia! Obras maiores é para todo aquele que crê. Aleluia! E a pergunta é: se o Senhor Jesus voltar hoje, achará ele fé na terra? Então eu quero concluir, irmãos, nessa noite com pelo menos duas perspectivas de onde essas obras maiores vão chegar. Primeiro, Jesus estava falando de alcance. Jesus estava dizendo: eu não vou aos lugares que vocês vão, e eu não terei acesso às pessoas que vocês terão. Sabia que esse é o potencial de uma igreja, irmãos? Porque eu não tenho acesso às pessoas que você tem acesso. O meu amigo talvez não é o teu amigo, e o teu amigo do teu amigo. Você já viu como é um encontro com Deus? Em que você chama um amigo que chamou um amigo. Você já viu como é a célula? Eu fui para um futebol esse final de semana. Então um amigo me chamou, o outro amigo me chamou, e eu chamei outro amigo. Cheguei lá, nem podia chamar esse tanto de amigo. Diga comigo: alcance. Jesus estava dizendo: aos que crerem farão as obras que eu faço, e farão também obras ainda maiores. Sabe o que é isso? Marcos 16, 15. Coloca aqui para mim, Marcos 16, 15, por favor. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem foi salvo pela pregação do apóstolo Paulo? Paulo foi pregar lá na tua célula, na tua casa, e você se converteu. A pastora Francilene, como é pastora, deve ter sido Pedro que pregou para ela, porque era um nível de unção, né? O Tiago ali, talvez. Quem foi salvo pela pregação, irmãos, de Estevão, de Silas? Ninguém. Imagina se eu tivesse sido salvo pela pregação do Billy Graham, irmãos. Eu não seria gente. Gente, você viu aquela fichazinha dos pregadores? Pastor Lucas caminhou com Billy Graham. Foi salvo numa pregação do Billy Graham. Ô, vantagem. Irmão, sabe quem profetizou sobre a minha vida? Dona Ana. Dona Ana, é o nome da pregadora que me alcançou. Dona Ana, para mim que sou íntimo, tia, vó Ana. Foi a pessoa que anunciou o evangelho para mim. Sabe uma das pessoas que pregaram para mim? Ivonilde, minha mãe. Até hoje está lá em casa o Novo Testamento que ela lia para nós. Tudo bem, não era convertida, mas lia a palavra para mim. Então, nós não fomos salvos pela pregação direta, pessoal de Jesus. Nós somos salvos por aqueles que creram, e os que creram depois dos que creram,
e os que creram depois dos que creram, e o Evangelho chegou na Europa, o Evangelho chegou na América do Norte, o Evangelho foi para o Pará, o Evangelho chegou no Maranhão, e você foi alcançado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Os maiores não é ser maior do que Jesus, mas é alcançar mais pessoas. Só na pregação de Pedro, em Pentecoste, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Irmãos, alguma pregação de Jesus isso aconteceu? Quantos livros Jesus escreveu, irmão? Quantos poemas Jesus escreveu? Músicas. Acho que está... Precisa das pilhas. Pilha nova. Outra aqui. Estão cortando aí porque encerrou o tempo, foi? Cortaram meu microfone? Vê lá se a pilha não chega. Oi. Eu aproveito e já termino com o louvor. Aristóteles foi maior que Jesus, então? Qual foi a invenção do século que Jesus fez? Então Einstein foi maior que Jesus? Quem construiu uma antena que coloca internet no meio do Pará, na Transamazônica, internet top de qualidade, foi Jesus ou foi o Elon Musk? Quem, irmãos? Então Jesus foi menor que esses homens? Não. Mas o que Jesus fez foi colocar em cada um de nós, irmãos, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que está em nós fez com que a obra do Evangelho não parasse. E vidas, e mais vidas, milhares de milhares. Quantos foram salvos aqui já? A obra não pode parar em vocês. Obras maiores é o teu esposo se convertendo. Obras maiores é a tua família entregando a vida para Jesus. Obras maiores é a nossa casa sendo salva, irmãos. Obras maiores é o ambiente de trabalho sendo tocado pela presença do Espírito Santo. Obras maiores é um professor cheio da presença de Deus levando uma turma inteira a adorar o Senhor. Aleluia. Obrigado, Michel. Obras maiores é o meu filho orar com mais intensidade do que eu. O Senhor Jesus estava falando de alcance. Ele disse: eu fui até aqui. Eu não sei o que o nordestino vai comer ainda. Estou brincando aqui. Eu não vi ainda qual é o balneário do Maranhão, mas vocês vão andar pelo Maranhão, pelo Tocantins, pelo Piauí, pelas nações da terra e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus estava falando de alcance. Diga comigo, alcance. Mas eu quero te falar que a obra não pode parar em você. Você precisa passar. Já viu aquela brincadeira que a gente brincava dizendo: está contigo? E você corria e tocava em alguém e dizia: está contigo, está com você. Nós precisamos, tem alguém do seu lado aí, toca nele e diz assim: está com você essa obra, continua. Então, irmãos, eu finalizo te lembrando que as obras maiores precisam alcançar os nossos familiares. Anote aí: salvação de pessoas. E essas obras maiores precisam ser a propagação do Evangelho. Quem aqui é da época da Voz? Acho que até hoje vocês que passam ali pela Praça de Fátima, Praça Brasil, vocês escutam, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Todo dia. Eu trabalhei no mercadinho, irmãos, eu me sentia tão espiritual. A época que eu mais me senti espiritual foi quando eu trabalhei no mercadinho. Irmão, de hora em hora o relógio tocava lá, tem na Praça Brasil. Pai nosso que está no céu. Eu dizia: oh, aleluia. Aquilo ali é uma voz. Você já parou para pensar o potencial de uma história que você coloca uma mensagem evangelística, de uma publicação sua? Você já imaginou o potencial de você, quando viaja, levar o Evangelho? Então, obras maiores é salvação de pessoas e propagação do Evangelho. Quem crê que tem gente na sua família que vai ser alcançada ainda?
É por isso que você não pode parar. Não pode morrer em você. Quem crê que você tem capacidade, ainda que não saiba falar, mas de anunciar o amor de Deus? Se tiver alguém que diga que não crê, que é gago, o último que argumentou que era gago, Deus teve que sumir com o corpo dele, senão o povo ia idolatrar ele, de tanto que o homem fez a obra do Evangelho. Se coloca de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Será que você pode dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem um tempo de obras maiores na minha vida. Eu queria que você fosse liberando umas palavras proféticas. Vai dizendo assim: quem não se converteu na minha família ainda vai se converter. Vai lá declarando. Fala: a área da minha vida que ainda não foi transformada vai ser transformada. Vamos, vá dizendo. Diga: se tem área da minha vida que o Evangelho não tocou, ele vai tocar. Porque nesse tempo eu não aceito menos do que as obras maiores que o Senhor tem para mim. Comece a orar no seu lugar, no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja nessa noite, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, apresentando os nossos corações. Senhor Deus, eu sei que o Evangelho foi anunciado, o Evangelho foi pregado através do Senhor Jesus. Essa obra passou para os apóstolos, essa obra passou para os mártires, pelos pais da pregação, pelos pais da reforma. Meu Deus, essa obra, graças a Deus, chegou em mim. Mas será que você pode dizer para o Senhor que não vai parar em você? Eu queria te convidar a agir por fé e dizer o nome das pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho na tua família. Vá dizendo. Diga: Senhor, essa obra vai alcançar o fulano, essa obra vai alcançar outra pessoa, essa obra vai chegar a tal lugar. Diga a cidade de onde você nasceu, diga a cidade onde tem familiar seu. O Senhor nos convida para um tempo de obras maiores, meus irmãos. O Senhor nos convida para viver uma evangelização que nunca vivemos antes.